Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes acerca de um homem que viveu em el abrigo de Deus. Um homem que anduvo com Deus. E por isso, ele e toda sua família ha sido salva, por causa de sua fé. Este homem se chamava Noé. Noé viveu em uma sociedade corrompida, pecadora e completamente alejada de Deus. Muito parecida à sociedade em que vivimos hoje. A Bíblia diz que se corrompeu a terra delante de Deus e estava a terra llena de violência. E mirou Deus a terra, e aqui que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Havia muitos vícios, muita maldade, prostituição, promiscuidade, avarícia, idolatria. Os homens não respeitavam a nadie, eram incrédulos. E desafortunadamente, vemos que a história se repite hoje dia. Há muita violência em los dias de hoje também, muita maldade, egoísmo, abusos. Aqui, por exemplo, no Centro de Ajuda Cristiano, nós outros sempre atendemos a las pessoas e muitos nos buscam falando acerca de toda a violência, todo o abuso que han sofrido, hasta violações, pessoas que foram abusadas, incluso por pessoas que eram consideradas de confiança da família, como tios, primos, hermanos, hasta padres que han abusado de seus filhos, como a senhora falou aqui, uns dias atrás, hasta deu seu testemunho aqui na rádio, não? Esta senhora, ela foi abusada por seu próprio padre, que ela deixou embaraçada. E esta mulher tinha muitíssimo ódio em el coração, queria matá-lo. Esta mulher sofreu demasiado, e nós outros vemos que os dias são malos. Há muitas pessoas sofrendo com tantos traumas, tantos complexos, pessoas que sofreram tantos abusos, que hasta pensam em quitar a própria vida, já não suportam mais a situação que estão vivendo. Vemos incluso aí, desafortunadamente, não? Hasta vemos muitos casos de sacerdotes religiosos enfrentando demandas legais por pedofilia e outros abusos neste mundo. Na verdade, Alberto, nós outros vivíamos em uma época muito mala. Noé, ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu fazer as coisas diferentes, porque foi um homem temeroso de Deus, um homem fiel, e não quis seguir o curso deste mundo, não quis seguir os mesmos caminhos daqueles homens malos de sua época. Ele seguiu os caminhos de Deus, ele se enfocou em la palavra de Deus. Noé decidiu agradar a Deus. Ele foi um exemplo de fé, de fidelidade para todos nós outros, um testemunho vivo do Senhor.
Noé, disse a Bíblia, que era um homem justo, era perfeito em suas generações. Noé andava com Deus, ele vivia em la presença de Deus, em el abrigo de Deus. Por isso, quando vino o dilúvio sobre a terra, ele foi salvo, juntamente com toda a sua família, porque ele sempre obedeceu, sempre hizo caso a la palavra de Deus. Exactamente, obispo. Y es un gran contraste, una gran comparación, porque nosotros estamos viviendo tiempos pues que son muy semejantes, en cierta forma, a los tiempos de Noé. Tenemos apenas que darnos cuenta de las noticias que observamos, cómo hay mucha violencia, mucha agresividad, cómo hay valores que se están perdiendo, el del respeto a la vida, el respeto a la infancia, el respeto a la propia familia, cómo la violencia acampa muchas veces a sus anchas en la calle, donde escuchamos noticias de reyertas, robos, atentados, guerras, rumores de guerra, y es muy semejante a los tiempos en los que vivía Noé. Pero Noé, obispo, era un hombre distinto, era un hombre diferente. Él no se corrompió, él decidió caminar con Dios. Y me viene a la mente el famoso dicho, ¿no?, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y Noé decidió andar con Dios y observamos que él era un hombre de Dios, un hombre que tiene una historia bellísima, extraordinaria de fe, que sirve de inspiración para todos nosotros, en beneficio pues de las causas familiares y personales que nos afectan en los días de hoy. Sí, incluso aqui a Bíblia disse no Salmo número 1, não, que bem-aventurado, não, el varão que não anduvo em conselho de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em silha de escarnecedores se assentado. Este varão foi Noé. Noé, ele foi feliz, ele foi bem-aventurado, porque não anduvo nos conselhos de los malos de sua época. Ele não estuvo em caminhos de homens pecadores, não. Não se mesclou agir com eles, não isso lo mesmo que eles haciam, porque muita gente às vezes diz: toda a gente hace isso, toda a gente peca, toda a gente hace lo malo, eu vou fazer também. Não, Noé, ele sabia lo que era correto, lo que agradava a Deus e lo que não agradava a Deus. E ele foi fiel. Ele meditava em la palavra de Deus, ele andava em comunhão com Deus. Por isso, ele foi exitoso, ele foi bendecido, ele foi prosperado em todas as coisas que realizou. Deus hizo um pacto com ele. Diz a Bíblia assim que Deus disse: estabelecerei mi pacto contigo e entrarás en el arca, tu, tus hijos, tu mujer e las mujeres de tus hijos contigo. Era um desafio, era algo que a los ojos humanos pareceu uma loucura, Alberto, porque Noé a ser uma arca gigantesca, não, para que pudesse agir, abrigar não apenas sua família, pero muitas espécies de animais também. Foi um desafio para ele, e muita gente se burlava de Noé, muita gente lo criticava, lo perseguia, hablava em sua contra, aunque ele procurava ajudar a gente. Ele queria que os demais foram salvos também. Ele foi um predicador da palavra de Deus, como disse a Bíblia, foi um predicador da justiça. Pero la gente não tinha ouídos para ouvir a voz de Deus. Pero Noé não hizo caso a los ataques, a las críticas, a las persecuções. Ele seguiu seu caminho. Ele seguiu em la fé. Perseverou em la fé, em agradar a Deus. Não estava preocupado em agradar a los hombres, não, em agradar a las personas, los incrédulos. Não, ele quis agradar a Deus, tomou a decisão
correcta. La gente não le hizo caso. Pero um dia vino el dilúvio sobre la tierra e todo foi destruído. Pero Noé entrou en el arca. Ele, sua mulher, sus hijos e las mujeres de sus hijos, e toda su casa foi salva de la muerte, por causa de sua fé, de sua fidelidade. Verifique você como é importante que uno seja fiel a Deus. Noé era um testemunho de Deus, porque sua família crejou em ele, crejou em sua palavra. Seus filhos creyeron nele, todos seguiram seus passos, porque ele foi um exemplo, ele foi um testemunho vivo do poder de Deus. Ele anduvo com Deus e por isso pudo salvar a toda a sua família. Isso me hace pensar em quantas famílias hoje dia estão destruídas, fracassadas, quantos hijos estão perdidos em los vícios, em bandas, não? Em la drogadicção, alcoolismo, em la delinquência, sendo coisas malas, quantas famílias estão desestruturadas, pero uma persona que nos escuta agora, um padre, uma madre, uma persona que tome a determinação, a decisão de buscar a Deus, de volver-se a Deus, de andar conforme a palavra de Deus, de poner sua fé em ação. Esta persona pode salvar sua vida e salvar também a toda a sua família. Como dijo Pablo dijo, crê em el Senhor Jesus e serás salvo tu e tu família. Se este amigo, esta amiga ou gente crê, ela e toda a sua família poderá ser salva. É uma decisão de fé que esta persona necessita tomar. Totalmente, obispo, totalmente. Y en Noé nosotros tenemos un testimonio y un ejemplo. Tenemos el ejemplo de un hombre que fue íntegro, un hombre de Dios, un hombre que creyó en las promesas de Dios y que luchó de forma incansable, infatigable en la construcción de ese arca, ¿no? Y que fue una tarea muy ardua, le consumió muchísimo tiempo, pero él no se desanimó, sino que él logró lo que era muy difícil, salvar a toda su familia. Y ahora mismo, obispo, tenemos a mucha gente que nos está escuchando y que creen en Dios, pero por otro lado se entristecen cuando ven a sus hijos en malos caminos, se entristecen porque ven que hay la amenaza de las drogas, hay distintos factores que desestabilizan su hogar, claro, porque no creen. Los demás familiares no creen y por cuanto no lo hacen, pues toman malas decisiones, se involucran en malos ambientes y eso afecta a muchos. Y lo que nosotros queremos decirles es que no pueden desanimarse, que no pueden tirar la toalla, que no pueden resignarse, ni tampoco sucumbir ante las críticas, las calumnias o las propias burlas que ellos puedan sufrir porque vienen a la iglesia a buscar a Dios. Noé fue un hombre que sufrió muchísimas burlas, fue muy calumniado, incluso hasta perseguido, pero luchó, obispo, luchó hasta que él logró la construcción del arca y logró salvar a su familia a través de su perseverancia, a través de su insistencia, a través de su devoción con Dios. Su propia familia vio en él un testimonio de integridad y de devoción de Dios y ellos creyeron y dijeron, vamos a entrar con él en el arca porque realmente sus palabras son verdaderas porque Dios está con él. Y por esa fe, él salvó a toda su familia. Y hoy el arca es el reino de Dios, es decir, es la propia iglesia. Y mucha gente va a tener un testimonio maravilloso. El de ver a sus familias dejando las bandas, las drogas, las malas compañías, los enfermos siendo curados, matrimonios reconstruyéndose, familias reconciliándose, pero por encima de todo, las familias, obispo, en la presencia de Dios. Es eso lo que queremos que suceda. E para isso estaremos orando
este domingo, a las 10 de la mañana, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Será um domingo, Alberto, dedicado a las famílias, para a salvação de las famílias, la restauração, la liberação de los vícios, de los malos tratos, de la violência, de los complejos, no? Del ódio, porque há muita gente com ódio, com ressentimento no coração, a raiz de todo o que ha sofrido dentro de sua própria casa. Estaremos clamando a Deus para que a família seja salva. Seria importante que este amigo, esta amiga, gente, trajera a sua família, seus seres queridos, para esta reunião de fé que estaremos realizando este domingo, às 10 da manhã, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. E se um familiar não quer vir, todavia não ha aberto o coração para a palavra de Deus, que esta pessoa venga a lutar, ela mesma lute, persevere, para que sua família seja livre, seja restaurada. Este domingo, 10 da manhã. Alberto, se nós outros fôramos a ser caso de críticas, de burlas, não estaríamos aqui hoje. Não estaremos aqui ajudando as pessoas, tantas famílias que já han sido restauradas, liberadas, quantos filhos que já foram sacados de bandas, de drogas, de la delinquência, que hoje estão em la fé, são jovens que foram reinsertados à la sociedade, homens e mulheres de bem, completamente transformados por obra do Espírito Santo, se formos a ser caso a críticas, a ataques, porque você sabe que nem Jesus, que solo predicou el amor, Jesus que foi justo, perfeito, nem Jesus agradou a todos, porque ele foi perseguido também, ele foi injusticiado, ele foi clavado em la cruz. E que pecado ele cometeu, que mal cometeu? Ele apenas ajudou, ele apenas curou, liberou, salvou vidas, predicou el amor, vindo para trazer la paz, la salvação, pero aún assim muitos lo rechaçaram. E não podemos hacer caso àqueles que rechaçam, àqueles que não compreendem a palavra, àqueles que preferem seguir o caminho del mal que o caminho del bem. Ocurre, obispo, ocurre. Infelizmente hay oposición, infelizmente van a soplar vientos contrarios, van a haber aquellos que son enemigos de la fe y que son como el perro del hortelano, que ya lo dijimos en más de una ocasión, que ni comen ni dejan de comer, ni creen ni quiere que los demás crean, y que las cosas de la fe... No se salvan y no quieren que otros sean salvos, ¿no? Totalmente. Y que las cosas de la fe para ellos les resulta abstractas, misteriosas, y no entienden el significado de la palabra amor. No lo entienden, y van a ser personas que van a siempre a buscar pues una crítica, a sembrar el desánimo. Nosotros, obispo, si fuera por eso, hace tiempo que ya habríamos tirado la toalla, porque es que siempre escuchamos palabras, nosotros, negativas, calumniosas, difamadoras, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, y ahí están los frutos, que son los testimonios, las familias restauradas, la gente nacida de nuevo, que es el bien que el Evangelio está haciendo en muchas personas. Por eso, contra viento y marea, luchamos y perseveramos. Y cuando decimos de perseverancia, nosotros somos testimonios de esto. Es decir, nosotros perseveramos, insistimos, no desfallecemos. Cuando os decimos, oye, es que hay que luchar, hay que perseverar, decís, sí, es muy fácil decirlo, es que tú no sabes. Bueno, yo sí sé, obispo sabe, nosotros pastores sabemos, porque cuando decimos que hay que perseverar, nosotros ya estamos perseverando, y no ayer, obispo, años y años perseverando. Décadas y décadas. Y fortaleciéndonos en la adversidad, y fortaleciéndonos contra viento y marea, y diciendo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tenemos una fe.
tenemos un ideal, tenemos una creencia, tenemos un pacto con Dios y sabemos en quién hemos creído. Y Dios es grande. Y es por eso, obispo, que aquellos que creen entran en el arca, entran en ese arca que se ha convertido la iglesia. Y aquellos que permanecen en la fe, que escuchan, que practican la palabra de Dios, son transformados y son salvos, como ocurrió con la casa de Noé. Ahora, por la fe, Noé salvó a los suyos, pero la incredulidad de los otros fue su propia condena, porque ¿cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado? ¿Cómo salvar a quien no cree, a quien no quiere entrar por la puerta estrecha que es el reino de Dios? Pues es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que tomar las decisiones. Nosotros decidimos tomar las nuestras y continuamos perseverando, y sabemos que mañana tendremos que continuar perseverando y que no vamos a parar de perseverar, que es lo que nos mantiene al pie del cañón. Deus quer salvar, pero só pode salvar aqueles que querem ser salvados. Assim que, amiga minha, amigo meu, venga al arca de la salvação, entre en el arca. Vamos a lutar para que você e toda a sua família esteja en el arca de la salvação. Este domingo estaremos orando por la liberação, la restauração de sua família. Desde a manhã, este clamor em favor de las famílias. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, aqui em Madrid, em Atocha. Participe, recordando que teremos parking gratuito para todos. Usted, independente de sua religião, usted é nosso invitado. E se este mensagem lhe ha ajudado, aberto seu entendimento, lhe ha transmitido fé, fortaleza, não deixe de compartilhar com a família, com os amigos, com aqueles que você conhece, que estão sofrendo, que estão passando por grandes problemas, estão a ponto de tirar a toalha. Comparta com eles, para que eles possam reaccionar e também cambiar a história de suas vidas. Amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã.